Bem-vindos ao Centro de Estudos Tributários da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A nossa convidada de hoje é a professora Merielbe Queiroz, que desde já agradeço por ter aceito o convite. A professora Merielbe Queiroz é advogada, sócia de Queiroz Advogados. É pós-doutora, doutora e mestre em Direito Tributário. Possui pós-graduação em Neurociência, é conselheira do Conjur Fiesp, consultora da CNC, presidente do IPET e do Conselho de Notáveis do IJB. É membro imortal da ANA, é líder do Comitê Vozes do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Recife, e professora universitária. A professora Merielbe vai tratar do tema impacto da proposta de remendo tributário do Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza. Professora Merielbe, seja bem-vindo e lhe passo a palavra para as considerações iniciais. Obrigada, Igor. É uma alegria estar com você aí no Rio Grande do Sul, apesar de eu estar em São Paulo, né? Pena que não pude ir pessoalmente para estar aí com vocês, nessa terrinha gostosa que eu amo muito, e todos os gaúchos, né? E gaúchas também. Quero parabenizar o Centro de Estudos Tributários, né, por estar realizando essa live, né, para que a gente possa debater um pouco sobre as discussões que estão bem atuais de supostas propostas de reforma tributária. Eu digo supostas porque, na realidade, nenhuma das que a gente tem tramitando, o ano 2019, PEC 45, PEC 110, né, o PL 3887 de 2020, que foi para a criação da CBS, e agora o IRPJ, CSL, Imposto sobre a Renda na Fonte, o PL 2337 de 21. Então, está se falando muito em reforma tributária, mas eu já esclareço, não temos uma reforma tributária. Na realidade, temos remendos mal feitos que estão fazendo uma coxa de retalho com nossa tributação do Imposto sobre a Renda pessoa física. Veja, o Brasil tem uma alta carga tributária, então é necessário que seja feita uma reforma tributária, só que essa reforma tributária não existe. Por quê? Porque temos apenas questões pontuais que vão resultar, e aí, paz, em grande aumento de carga tributária, apesar de estar sendo dito que está havendo uma simplificação e uma redução de carga tributária. Inclusive, chega-se ao ponto de dizer que não está aumentando carga tributária global. Pode até não estar aumentando a carga tributária global, porque carga tributária é o valor da arrecadação em relação ao PIB. O que está sendo aumentado são os tributos. E é isso que eu vou colocar para vocês. Basta só para aguçar o espírito, nós temos hoje uma tributação de imposto sobre a renda pessoa jurídica e CSL, uma tributação em 34%. Com essa proposta, ela vai aumentar para 44,5%, só nesses tributos. E aí, o que é interessante, se passar a proposta que está tramitando da CBS, vai subir a alíquota para 12%. Então, imagine, 12% sobre o faturamento, mais 44,5% sobre o lucro, vamos ter, na realidade, uma tributação de mais de 60%. Então, é um absurdo que está se fazendo, principalmente nesse momento de pandemia, nesse momento de comoção social, está querendo aumentar a carga tributária. Né? Se você analisar países que têm tributação mais alta, o Brasil está entre os primeiros, ou seja, entre os 10 primeiros países que tributam mais, que têm a tributação mais alta. Você vê lá, Comoros 50%, Porto Rico 37,5%, Malta, Guiné 35%, e o Brasil 34%, está em quarto lugar. Estados Unidos está em oitavo lugar, mas com 25% de carga tributária. A Dinamarca, que tem tributos altíssimos, tem uma carga tributária de 20%. E os países que têm tributação mais baixa, os 10 primeiros países, você encontra o Reino Unido lá com a carga de 19%. Então, você vê que realmente, em comparação com os países de primeiro mundo, nós temos uma carga tributária alta. E essa carga tributária alta, ela se revela alta em relação aos tributos que pagamos. Ou seja, pagamos muito tributo e esse pagamento fica muito mais gravoso. Por quê?
Porque não temos a prestação do serviço de qualidade, ou seja, pagamos tributos para ter retorno e não temos nenhum retorno para fim de ter essa aplicação do tributo. Daí fica muito mais alto. Sim. Quando foi enviada essa proposta, veja, o ano passado foi mandada o PL 3887, que era a primeira fase, e agora estamos na segunda fase, que é o imposto sobre a renda. O discurso que foi apresentado era que teríamos simplificação e menos custo, segurança jurídica e transparência, redução de distorções e fim de privilégios, manutenção da carga tributária global, combate à sonegação, neutralidade nas decisões econômicas e mais investimento em emprego. Isso não existe. Quando a gente vai, isso é um discurso, e todo mundo está comprando esse discurso, imprensa e etc., só que quem estuda realmente o que está acontecendo vai ler com cuidado essas propostas, inclusive essa última proposta que o relator, deputado Sabino, enviou, tem as mesmas consequências. E aí eu vou passar algumas questões para vocês de inconsistência que temos nessas propostas. Sim, o momento é inadequado, até por conta da pandemia, vários setores estão de crise, várias empresas estão fechadas, não é que elas não podem mais pagar tributo, elas não têm mais nada, fecharam. Foram fechados postos de trabalho com desemprego. Então, é absurdo que, nesse momento, surja essa proposta para aumentar ainda mais o tributo que todos pagam. A proposta ela pretende tributar, e é o que está dando mais celeuma, exatamente a tributação de lucros e dividendos na pessoa física e reduzir o imposto sobre a renda pessoa jurídica, né? Não temos nenhum estudo aprofundado do que vai acontecer. E isso por quê? Porque não está sendo visto o sistema tributário como um todo. Você não pode isolar um tributo sobre a renda, isolar do consumo. Por quê? Porque quem vai pagar, paga tudo junto. Sim. Então, a gente vai sentir no bolso toda a carga tributária. Então, você imagine, se vamos ter aumento de imposto sobre a renda e de CSL, vamos ter a distribuição do lucro que vai ser tributado na pessoa física a 20%, quando for distribuído, quando você soma disso, temos uma elevada carga tributária. E aí, vamos lá. Então, na realidade, esse projeto, o PL 2337, né, ao contrário do que diz, ele aumenta tributo, embora diga que não é para aumentar, vai aumentar tributo. A carga global pode até permanecer a mesma. Sim. A arrecadação em relação ao PIB, mas o tributo em si vai aumentar. Vamos ter aumento de complexidade, tanto para a pessoa física, veja que coisa absurda. Nós temos um sistema simplificado e muito bom para as pessoas físicas declarantes. Ela ou faz uma declaração completa, e aí faz rendimentos menos despesas, ou Sim. faz o desconto simplificado de 20% e escolhe o que é melhor. Atualmente na proposta, vai acabar. Por quê? Só vai poder fazer essa opção pessoas que ganhem R$40 mil no ano. Então, imagine, pessoa que ganha R$40 mil no ano, ela vai poder usar o desconto simplificado. Isso implica mais ou menos em R$3 mil, né? Um pouquinho mais do que R$3 mil. Então, veja só, vai aumentar a complexidade. E vai aumentar também a complexidade, porque antes você só tributava a pessoa jurídica e acabou. Quando distribuísse, estava isento. Agora vai também tributar essa distribuição de lucros e vamos ter duas tributações. E outra coisa que nós temos absurda no Brasil é a litigiosidade. Essa litigiosidade no Brasil ela é muito grande. Temos para mais de 32 milhões de processos, com mais de 4 trilhões de reais em litígios tributários. Não é sonegação. Sim, só discussão. Isso aí, você é advogado também sabe, são discussões sobre a aplicação e interpretação de normas tributárias. E com essa proposta, já estamos antevendo várias outras milhares de questões que serão discutidas. Então, vai aumentar essa litigiosidade. Para a gente que é advogado, seria até bom. Mas, como cidadã, eu defendo um sistema justo e simplificado. E essa proposta não traz nada disso. Professora Maria Elbe, desculpe interromper, eu lembrando agora a última tentativa e foi efetivo também por um tempo, de tributação dos dividendos foi aquele da Lei 7713 de 88, e depois, inclusive, com problemas, né?
e agora estão, na verdade, querendo ressuscitar essa tributação. Ressuscitar, porque esse foi um ponto que a Receita Federal nunca se conformou, na alegação de dizer assalariado paga menos, sim, paga 27,5% e o empresário paga zero. Já já eu coloco para vocês que isso não é verdade, é falacioso. Tá? sim. Então, veja só a questão. Temos um problema seríssimo de retroatividade com relação à questão desses aumentos. Então, você vê, lucros e dividendos até hoje estão isentos, mas eles só poderão ser distribuídos até dezembro, com isenção. Mesmo sendo lucro de períodos isentos, se for distribuído no ano que vem, já paga. Veja que absurdo. Vamos ter retroatividade de tributação para trás, para ficar bem marcado. Né? Sim. Também a questão da vedação da dedutibilidade dos juros sobre capital próprio. Isso também vai impactar e aumenta. É uma despesa que você deixa de poder deduzir, então significa que vai aumentar o lucro. E também só vai poder deduzir juros sobre capital próprio, JCP, até dezembro. Porque mesmo que esse juro se refira ao passado, se for distribuído no ano que vem, vai sofrer tributação majorada. Então, está havendo um problema sério de retroatividade, no caso, maligna. E veja, quem vai ser impactado? Micro e pequena empresa. Por quê? Porque elas só estarão com lucros isentos se tiver contabilidade completa e lucro mensal de até R$20 mil. Ou seja, micro e pequena empresa que fatura R$20 mil ou 240 mil no ano, essa está isenta à distribuição de lucro. Isso é salário, 240 mil reais no ano, é salário da pessoa, não é realmente um valor que possa se dizer que é um lucro que vai a pessoa propiciar uma vida cheia de regalias para a pessoa, de privilégio. Não. Sim. Esse valor de 20 mil é como se fosse um salário. E o que é pior, esse valor, por exemplo, se o marido e a mulher são sócios, 20 mil é para os dois. Sim. Se a pessoa tem duas pessoas jurídicas, micro e pequena empresa, o limite é para os dois. Então, isso foi, inclusive, para evitar que a pessoa saísse abrindo várias microempresas. Não vai adiantar, porque se tiver mais de uma microempresa, vai ter que somar o salário. Entendi. E aí gera um problema sério. Por quê? Porque isenta quem fatura até isso aí, no valor dos 20 mil, e quem tiver, não for micro e pequena empresa, tiver no lucro real, no lucro presumido, e tiver R$1.000 de lucro, vai tributar 20%. Então, você veja que criou uma distorção em relação aos próprios contribuintes. E, professora Meriel, isso me faz lembrar o seguinte, já há bastante tempo as empresas têm terceirizado seus empregados e um dos benefícios, vamos dizer assim, seria o fato de o faturamento dessa empresa, do terceiro, a distribuição ser isenta, e aí, então, não era computado, digamos assim, no custo da terceirização. E, na verdade, isso vai atrapalhar um pouco essa ideia de terceirização que se vem implementando já há alguns anos, né? Na realidade, você está sendo generoso, não vai atrapalhar, não, ela vai acabar. Ou seja, isso aqui é contra a pejotização. Então, são dois discursos raivosos que existem contra o empresário que tem lucro que seria isento, esquecendo que a jurídica já pagou o lucro. Sim. E também a questão da pejotização, que é hoje melhor ser pessoa jurídica, porque paga menos tributo do que pessoa física. Né? Mas aí você vai chegar na seguinte questão. Vai chegar o momento, se isso persistir, que vai ser melhor você ser pessoa física do que jurídica, porque pessoa física vai pagar só 27,5% e vai ter livro caixa, vai ter dedução de várias coisas, que os lucros só tributados a 20% não vão ter. Ou seja, você paga na jurídica e vai pagar na física também. Né? Outra coisa também, permanecendo isso, as empresas vão retirar esses lucros esse ano para não pegar essa tributação. Os juros sobre capital próprio vão devolver capital. Então, a gente presume que, se isso for aprovado, vamos ter uma retirada de recursos muito grande dessas empresas. E aí vem aquela questão que eu falei para você, né, da questão de comparação entre remuneração de assalariados e os lucros das empresas. Veja, lucro de empresa
é o salário do dono da empresa, né? Principalmente micro e pequena empresa, sociedade unipessoais, etc. Né? E aí, o que é que acontece? Os salários são tributados a 27,5%, e a pessoa tem garantia de benefícios que o empresário não tem, ou seja, o empresário tem risco, o funcionário público não tem. Você vê quantos desempregos que aconteceram e quem estava garantido no salário não foi abalado, que foi o funcionalismo público. Nada contra o funcionalismo público. Eu só acho que tem que haver uma isonomia e desmistificar essa ótica errada que estão tendo, no sentido de dizer que empresário não paga. Empresário paga na jurídica, e muito mais do que na física, porque 34% de tributo é muito maior do que os 27,5% da pessoa física. E, na realidade, o funcionário tem férias, um 13º de férias, feriados, aposentadoria, vale-refeição, auxílio-moradia, garantia do salário. E o empresário não tem nada disso. Só para você ver que coisa absurda, eu tenho uma amiga que ela estava amamentando e era advogada, e tinha uma audiência, ela pediu para, porque tinha tido bebê há 8 dias, a juíza disse, não, tem que vir assim mesmo. Ela foi com um bebê de 8 dias, já se for um funcionário público, ele vai ter 4 meses, né? E o empresário privado, não, ele tem que trabalhar, não tem dia, não tem feriado, não tem nada, ele vai ter que dar conta disso aí. Então, é uma distorção dizer que essa tributação dos lucros seria para corrigir. Se quer tributar os lucros, vamos ter que baixar muito a tributação da pessoa jurídica, que nessa proposta do Sabino, que ele está dizendo que a alíquota vai ficar em 5%, só que tem um adicional de 10%, só que tem mais 9% da CSL que não vai baixar. Tá? Sim. Uma coisa absurda que tem nessa proposta do Sabino é dizendo o seguinte: fim do benefício fiscal do PIS e do COFINS para a indústria de produtos químicos, farmacêutico, perfumaria, tocador, higiene pessoal. Veja, no momento de pandemia, como é que vai subir remédios, produtos de higiene pessoal? E o que é interessante, quando baixa imposto sobre a renda, os estados e municípios vão ter perdas. Então, essa proposta, ela atinge estados e municípios. Por quê? Porque quando ele tirou os benefícios do PIS e do COFINS, vai aumentar a arrecadação do PIS e COFINS, né? E aumentando essa arrecadação do PIS e COFINS, a União não perde nada. Por quê? Porque o PIS e COFINS quem vai estar financiando para a União essa redução do imposto sobre a renda da pessoa jurídica. Mas ele, retirando os benefícios, o que ele deixa, a União deixa de arrecadar com relação ao imposto sobre a renda, ela vai receber aqui no PIS e na COFINS. Então, o PIS e COFINS está financiando essa redução. Só que os estados e municípios não têm direito ao PIS e COFINS, têm direito ao imposto sobre a renda. Então, a receita deles vai ser impactada com isso. Né? Sim, sim. Com relação ao imposto sobre a renda pessoa física, que está sendo apontado como um grande benefício, e é melhor do que o que está hoje, né? Porque hoje R$ 1.900 como limite de isenção é muito baixo. Isso não é nem o mínimo existencial para a família viver. Né? Vai subir para R$ 2.500. Só que vamos analisar. Foi apenas um aumento de 31%, enquanto já está defasado em 115% essa tabela progressiva. Então, deveria ter sido um aumento muito maior. Mas admitamos, houve essa aí. Só que, paralelamente, como eu já falei, quem faz declaração... Todo mundo antes podia fazer declaração simplificada. Só que hoje não vai poder fazer declaração simplificada quem ganha acima de R$40 mil. Sabe quanto é que resulta o benefício no ganho mensal das pessoas de classe média? R$ 7,20. Ontem eu estava numa live, Everard dizendo que isso não dá para comprar nem 33 gramas de pão. Né? Então, na realidade, com relação à pessoa física, vamos ter, sim, aumento de tributação para a pessoa física, embora esteja se dizendo que está reajustando a tabela, está havendo um ganho. Então, isso é falacioso. Né? Lembrando também que não foram corrigidas as deduções por dependente, despesas com instrução, etc. Significa que a classe média vai ser, pessoa física, vai ser altamente atingida também. Né? Então, você tem aqui um outro fato. Disse que a tributação tem que haver a tributação dos lucros e dividendos por conta da OCDE, que a OCDE está reclamando. Isso também é falacioso. Por quê? Porque os países da OCDE que tributam lucros e dividendos, ele tributa muito baixo a pessoa jurídica. É correto isso também, porque são várias formas de tributação. Ou você tributa tudo na jurídica, nada na física, tudo na física, nada na jurídica, ou tributa nos dois.
Os países que tributam os dois, eles têm uma tributação na jurídica bem menor. Então, está se pegando o argumento bonito da OCDE, mas não está se trazendo tudo mais que a OCDE tem. Por exemplo, nós temos uma alta tributação sobre o consumo. Enquanto a média da OCDE de tributação sobre o consumo é 10%, o Brasil tributa o consumo em 14%. Então, vamos ajustar tudo à OCDE. Já que é para ajustar tudo, vamos ajustar tudo à OCDE. E não ficar com a ponta, e essa ponta que vai ser alterada em nome da OCDE, significa aumento de tributo para as pessoas. Né? Então, e o que é pior, quando tivermos essa tributação, vamos ter mais aumento de tributação sobre o consumo com a CBS, que é o outro projeto de lei da primeira fase. Hoje, quem está no lucro presumido está pagando PIS/COFINS a 3,65%. Caso seja aprovada, a CBS vai ser 12%. E essas pessoas prestadoras de serviço, saúde, educação, transporte, não têm créditos a serem considerados. Ora, se elas não têm crédito, tudo que receber vai ser incidir PIS e COFINS. Então, vai ter um aumento brutal com a CBS, que somada a essa tributação da pessoa do imposto sobre a renda, vai dar um aumento brutal de tributo, não de carga tributária, de tributo, né? Sim. E também isso vai ter risco para arrecadação, porque, veja, eles estão dizendo, vamos reduzir imposto sobre a renda porque vamos tributar os lucros. Isso na expectativa de que todo mundo sempre distribua lucro. Não, a empresa distribui lucro de acordo com suas atividades. Então, na realidade, pode ter uma perda de arrecadação com relação à diminuição do imposto sobre a renda, que não vai ser compensada com a tributação de lucros sobre dividendos. Embora se diga que a tributação de lucros e dividendos, ela se tem o objetivo de cobrir o Bolsa Família. Absurdo. Tributo nenhum, imposto não pode ter direcionado para um gasto. Mas admitamos que seja. Não há garantia de que essa tributação de lucros e dividendos, ninguém tem o parâmetro do que vai ser a distribuição, porque não existem estudos e projeções dos números de hoje e que vão acontecer. Então, falta um pouco de transparência. Outra coisa também, essa questão de tributar lucros e dividendos, ele impacta na liberdade da empresarial e constitui intervenção econômica. Então, à medida que você diz que vai tributar lucros e dividendos, as pessoas vão querer distribuir menos lucros. Ou seja, você tem uma norma tributária induzindo a um comportamento da empresa privada, da liberdade negocial. Então, isso também não é bom. Aí, o que é que eles dizem? Não, mas vamos tributar os lucros e dividendos porque eles vão compensar a arrecadação. Não, por que não? Porque parte disso, os lucros distribuídos, poderão ser destinados ao consumo ou outros investimentos. Qual é a garantia que vai haver distribuição? Ou seja, indiretamente, você pode, inclusive, tá impactando novos investimentos, porque as pessoas não vão tirar lucros para investir em outras coisas, vão deixar o lucro na empresa para não pagar esse tributo escorchando, né? Na verdade, eu já falei, mas eu gosto sempre de repetir, há um discurso falacioso de que há uma injustiça na tributação da pessoa física que tributa 27,5% quando os lucros são isentos. Como eu já mostrei, isso não é verdade. E por que não é verdade? Porque já se pagou muito mais na pessoa jurídica, e esse muito mais na pessoa jurídica, ele tem que se somar com o que é tributado na física, porque não existe pessoa jurídica e pessoa física, existe uma pessoa só. A pessoa jurídica é uma ficção jurídica que foi criada para efeitos com vários outros objetivos, não apenas tributários. Então, você vê que o empresário, ele ganha de onde? O micro e pequeno empresário, na realidade, ele é praticamente o empregado e o empregador, e ele tem aquilo como se fosse o salário dele. Ora, até 20 mil é isento, se passar de 20 mil, ele vai ser obrigado a pagar 20% sobre lucros e dividendos. E o que é pior, se ele tiver escrituração. Se ele não tiver escrituração, esses lucros, e aí aplica para todo mundo, esses lucros e dividendos serão tributados a 30%. Entendeu? Então, veja só que absurdo. Você, amigo pequena empresa, faturou 23 mil. Pronto, esses 3 mil vão ser tributados a 30% se você não tiver contabilidade. Se tiver contabilidade regular, você vai ter 20%. Então, isso também aumenta a complexidade. Prosseguindo aí nas nossas inconsistências,
é uma coisa que eu nem gosto muito de dizer, mas é a realidade. Ora, criando a tributação sobre lucros e dividendos, vai reaparecer a figura da distribuição disfarçada de lucro, não sei se você se lembra, DDL. Então, a empresa passa a pagar plano de saúde, aluguéis e etc., para a pessoa física dos sócios, exatamente para não haver a tributação dos lucros distribuídos. Mas o projeto tentou vetar, ou tentou vedar. Então, ele restringe que será a distribuição disfarçada de lucro, pagamento de plano de saúde, pagamento de aluguel, pagamento de transporte, etc. Mas existem várias outras maneiras. Eu estava na Receita Federal em 96, quando deixou de haver a tributação sobre lucros e dividendos, e aí era muito complexa essa fiscalização. Então, veja só o que é que está se armando, né? Complexidade para o contribuinte e complexidade para os próprios agentes fiscais, que não vão poder fiscalizar DDL com o simples aperto do computador. Eles vão ter que ir pessoalmente em cada empresa para ver se aquilo que está sendo informado caracteriza ou não a distribuição disfarçada de lucro. Então, isso aí vai ter que ter um aumento de contingente fiscal por conta dessa complexidade, né? E aí vem uma coisa interessante. Temos vários estudos da Receita Federal que diz que cada redução de 1 ponto percentual na alíquota do IRPJ, para assegurar que haja neutralidade na arrecadação, teria que aumentar 4 pontos percentuais na distribuição de lucros e dividendos. Então, como baixou 10 aqui com a proposta do substitutivo do deputado Sabino, nós teríamos que ter uma alíquota de 40% na tributação de lucros e dividendos. E aí, veja que absurdo. 20% já é um absurdo. Imagine você se colocar isso em 40%. Bom, como não é 40%, é só 20%, isso vai ter um impacto grande nas contas da conta da União, dos estados e dos municípios. Então, Everardo estava na live dizendo assim, olha, foi a primeira vez que eu vi que uma proposta de reforma tributária consegue unir todo mundo. Geralmente, União briga com Estado briga com o município. Não, estados e municípios estão contra, empresariado está contra, não tem ninguém a favor dessa reforma. E aí, me perguntaram outro dia, a que ela atende? Atende à arrecadação, sob a mágica de dizer, né, que está reduzindo tributação. Então, isso aí precisa ser revisto e precisamos voltar, sim, a ter transparência, ter conhecimento em estudos profundos do que aconteceu. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é que, de acordo com o SEBRAE, né, as micro e pequenas empresas são 18 milhões de negócios, tá? Que representa, e 17 milhões de microempreendedor individual. Eu me lembro que eu estava dando consultoria para o SEBRAE nessa época, e a gente dizia, vamos formalizar essas pessoas, porque é melhor pagar pouco do que não pagar nada, porque se estiver na informalidade, ela não paga nada. Criou-se a micro e pequena empresa, lá na reforma 2003, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, né, com a emenda 42 de 2003. Posteriormente, criou-se a figura do empreendedor individual, né? E esses dois juntos representam 93% das empresas brasileiras. Então, 93% das empresas brasileiras vão ser impactadas com esses remendos tributários, tá? Significa o quê? 32 milhões de empregos formais que vão ser atingidos. Porque a micro e pequena empresa é um setor que mais emprega. Ele emprega mais de 68% no país. Então, a micro e pequena empresa vai ter quem ganha até 20 mil no mês, né, tem um lucro de 20 mil no mês, ela vai, acima disso, já vai ter uma tributação. E vai pegar as micro e pequenas empresas que faturam mais de 240 mil reais ao ano. E tudo isso, quando você juntar com a JCP, Juros sobre Capital Próprio, que está sendo vedada a dedução, isso aí sobe enormemente esse aumento do tributo. Nada disso está sendo visto com detalhe. Outra coisa também interessante, a CSL vai aumentar. Ora, mas não mexeu na alíquota. Não mexeu na alíquota de 9%. Mas eu não preciso mexer a alíquota para aumentar. Basta serem restringidas despesas. Por exemplo, juros sobre capital próprio, que era dedutivo, deixa de ser dedutivo. Então, a CSL vai aumentar a arrecadação. Por quê? Porque ela vai incidir sobre um lucro maior, porque não pode sair essa despesa. Eu até fiz um cálculo ligeiramente, né? Então, veja, primeiramente tinha sido dito que ia baixar 2,5%, né?
em 2022 e 5% em 2023. No substitutivo do deputado, chegamos à alíquota do IRPJ, vai ser 5%, só que mais 10% do adicional, 15%. Ótimo. Só que, contrariamente aos outros países, nós temos mais um tributo também sobre o lucro, que é a CSL 9%. Então, imagine, você tem 15% de imposto sobre a renda e mais 9% de CSL. Então, você vai ter 24,5% em 22 e 21,5% em 23. Baixou? Baixou. Só que isso tudinho vai ter a tributação de 20% sobre lucros e dividendos. Sabe o que é que significa? Que o dono da empresa vai pagar 44,5%. Então, o que hoje é 34% vai passar para 44%, embora tenha sido reduzida a tributação do imposto de renda da pessoa jurídica. Né? Entendi. Então, nós vamos ter 44,5% em 2022 e para 2023 baixa um pouquinho, vai para 41,5%. Né? Mas é muito alto e muito mais alta do que nós temos hoje, que é 34%. Agora, junte tudo isso e veja, tributação sobre a renda para 22%, se passar vai ficar 44,5%, e se passar a primeira fase da proposta, que era 12,5% sobre o faturamento, ou seja, aqui é lucro e lá é faturamento. Então, vai dar proporcionalmente muito maior. Eu não posso juntar 44 com 12 e dizer que deu 56, não, porque lá vai ser muito maior. Se eu só somasse, já daria 56%, que é um absurdo, porque fora isso tem os outros tributos, IPVA, IPTU, ISS, ICMS, tudo mais que se paga. Sim. Né? E então, se você juntar 44,5% de imposto sobre a renda, vai ter um aumento brutal, e se aprovada a CBS, que é a junção do PIS e do COFINS, aí vamos ter um aumento brutal de carga tributária. Ou seja, quem é do lucro presumido vai ter um impacto muito grande, micro e pequena empresa vai ter um impacto muito grande, a grande empresa que hoje está no lucro real, pode ser que ela não seja tão atingida na CBS, mas no imposto sobre a renda ela vai ser. Por quê? E aí várias coisas também foram tiradas, por exemplo, a dedução em dobro do Vale Transporte, está sendo retirada essa dedução. Então, tudo isso, quando você tira despesa na apuração do lucro, você aumenta esse lucro. E aumenta o lucro, aumenta o imposto que se paga. Sim, compreendo. Então, para você ver como nós estamos com a distorção, estamos com um discurso de que está se fazendo algo bom, quando, na realidade, nós temos distorções, discursos falaciosos, que vão gerar, essas propostas vão gerar um aumento de tributo. A gente paga tributo. Carga tributária é um outro valor. Pode ser que, no final das contas, se baixar a arrecadação em relação ao PIB, baixa até a carga tributária global. Mas carga tributária não tem nada a ver com o pagamento de imposto. Você pode ter uma baixa de carga global, pode a carga tributária global ficar no mesmo, mas o tributo aumentar. Aumentar para uns, baixar para outros. Nesse caso, vai haver um aumento para todo mundo. Lembrando que na CBS, 12% de faturamento é para todo mundo, menos as instituições financeiras que vão ter 5%. Qual é o argumento? Porque não tem crédito. Ora, prestador de serviço quase não tem crédito, porque ele tem uma folha de salários grande, que é exatamente quem presta os serviços, e com isso não vai ter crédito. Não vai ter crédito, ele vai pagar sobre o valor bruto do faturamento. Então, é importante que essa live que nós estamos fazendo, esse encontro, Igor, para esclarecer a população, e nós que somos juristas, estudiosos, independentemente da vida de advogado, quem está falando aqui não é advogada, é uma estudiosa preocupada com o que vai resultar depois da economia. Nesse momento em que a economia, as empresas estão fechando. Eu estou hoje aqui em São Paulo, quantas empresas aqui na minha rua já fecharam? Só restaurantes fecharam 3. 2 vizinhos e um de frente. Então, você vê que nesse momento é que está se pensando em aumentar o tributo. Aí você diz, precisamos aumentar o tributo por conta dos gastos da pandemia. Certo. É bem verdade que são necessários os pagamentos de auxílio emergencial, etc., mas temos que saber de onde vai tirar, porque se for tirar daqui, pode ser que impacto maior e mais empresas fechem porque não aguenta pagar. Então, nós temos o dever e a responsabilidade de, como formadores de opiniões, né, e nós temos aí no Rio Grande do Sul FEST, né, você com o Centro de Estudos Tributários, temos que nos movimentar para esclarecer. Até os jornalistas ficam, não, tem que tributar lucro e dividendos, que é uma injustiça.
Então, eles não sabem nem o que é que acontece na realidade. Então, eu agradeço a você essa oportunidade de poder estar aqui explicando, debatendo um pouco mais sobre o que está acontecendo com relação à tributação brasileira. E fica à discussão para a gente debater. Obrigada. Ótimo, professora Maria, excelente, muito obrigado. E quero lhe dizer que eu, como, entre aspas, entrevistador, eu fico numa posição muito complicada, porque eu tinha perguntas para fazer, sem combinar nem nada com a senhora, naturalmente, e a senhora formulou a pergunta e apresentou a resposta. E a última foi exatamente a questão da pandemia, que eu ia levantar, a última questão, que era exatamente esse jogo de xadrez, essa exacerbação tributária desse momento, esse remendo, como a senhora falou, eu ia lhe perguntar exatamente isso. Não seria, de uma certa maneira, para atender o crescente das despesas públicas em razão da pandemia? E a senhora nos ofereceu essas considerações aí. Mas, Igor, você que tocou num ponto interessante. Não é só para financiar a pandemia, tá? Sim. É o Bolsa Família. E a gente não tem também noção dos gastos, que a gente nunca fiscaliza o orçamento. A gente fica só vendo carga tributária, imposto, e nunca vai ver o que está sendo feito com o nosso dinheiro, onde ele está sendo aplicado. Você vê que na pandemia faltou hospital, faltaram leitos. É verdade. Né? Então, só que a gente já paga imposto para isso. Sim. Mas eu ainda digo mais, se vamos fazer isso tudo, vamos ser claros e dizer o seguinte, sociedade vai pagar a conta, vai ser X. Só que quando bota pagar a conta, por exemplo, no imposto sobre o consumo, quem paga é o mais pobre, porque a tributação sobre o consumo ela é regressiva. E nos outros países da OCDE, etc., eles não têm essa tributação tão escorchante, ou seja, tributa lucros e dividendos, mas tributa pouco a pessoa jurídica. Sim. Não tem CSL. Né? Sim. E o que se paga sobre o consumo é uma tributação menor. Então, já que vamos ajustar a OCDE, vamos ajustar tudo. Entendi. Porque só ajusta no que é para aumentar tributo. Né? Então, é necessário que a gente se aprofunde e não fique só se iludindo com discursos da hora e da vez para dizer vamos fazer, vamos simplificar, é uma beleza. Não é. A gente precisa esclarecer que eu sou a favor de reforma tributária, que realmente simplifique, que realmente desonere, que tire benefícios fiscais indevidos, mas não de forma aleatória e, como no caso, passar a tributar remédios, produtos de higiene, isso é questão básica, gente, isso é cesta básica. Remédio é saúde. Como é que em pandemia vai se passar a tributar mais a saúde? Então, Igor, eu agradeço você mais uma vez, me coloco à disposição, né? E vamos fazer mais debates para que a população fique esclarecida, porque quem vai pagar a conta é o menos favorecido. É verdade. E, obrigada. Professora Mereu, uma outra questão que me surgiu nessa linha que a senhora trouxe, não só desse, entre aspas, remendo, mas também se prosperar o projeto de emenda constitucional em termos de reforma tributária, a tributação dos serviços, vamos supor, na nossa área, sociedade de advogados, né, que automaticamente, só por essa perspectiva de tributação sobre o consumo, aumentaria, agregando aqui mais essa reforma do imposto sobre a renda, então vai inviabilizar praticamente. Então, com certeza, vai ser melhor ser pessoa física, né? E o que é pior, você vai ter, eu acredito que a PEC 45 e a PEC 110 morreram, né? Tá? Sim. Mas digamos que elas ainda sobrevivam. Mas a gente já tem um PL, um projeto de lei, enviada pelo governo na primeira fase, que para ele essa é a segunda fase da reforma tributária. Na primeira fase já foi o CBS, ou seja, prestador de serviço do lucro presumido, que hoje pagava no cumulativo 3,65, vai passar a pagar 12, um aumento de 300% a 600% do que vai pagar. Sim. E isso abrange também a micro e pequena empresa, que a micro e pequena empresa não vai poder dar crédito, ou seja, você não acaba com a micro e pequena empresa, mas em compensação, se a microempresa vender para alguém, a pessoa não usa crédito. Ora, alguém que vai comprar, eu vou comprar de alguém que me dá crédito ou de alguém que não dá crédito? Claro que é de alguém que me dá crédito. Então, com isso, vai tirar várias pessoas do regime, que é outra inconformidade de
contra as micro e pequenas empresas. Veja, micro e pequena empresa é quem mais emprega, é quem gira a economia, 92% das empresas são micro e pequena empresa. Então, ou seja, é a economia do país, certo? Sim. Se queremos tributar para pagar as contas, vamos fazer de forma transparente, dizendo o que é, limitando, mostrando onde vai o gasto, quanto. Eu defendo que antes de haver uma reforma tributária, temos que ter uma reforma administrativa, exatamente para readequar o Estado, uma reforma fiscal do orçamento, para ver como vai ser gasto, onde vai ser gasto, fiscalizar esses gastos, tirar privilégios, né, que tem muitos por aí, e com isso, sim, ter um país mais enxuto de gastos, um país mais simples, que possa realmente alavancar a economia, porque do jeito que está aqui, vamos ter um alto impacto nas atividades econômicas. Então, por essa perspectiva, a senhora deixou bem claro, então, a sua preferência e recomendação de primeiro uma reforma administrativa para depois pensarmos na arrecadação. Claro, primeiro ver o tamanho do Estado. Porque do jeito que está hoje, aumenta a despesa, depois vai atrás do bolso do contribuinte para pagar o tributo. Só que esse bolso tem fundo, né? Não é um saco sem fundo que vai meter na mão e tirando tudo. Não. Então, não se pode pensar em aumentos de tributos, em remendos isolados. Temos que ter um contexto global do que é a tributação brasileira, renda, consumo, patrimônio, para que se possa adequar de uma forma que o contribuinte possa pagar. Porque, veja, aí vamos aumentar e o contribuinte vai poder pagar? Pois é. Veja, quantos dívida ativa nós temos hoje? Não é só o negador, não. É quem não pode pagar. E agora, com a pandemia, muitos e muitos mais não vão ter condições de pagar. Então, você vê que estamos num momento, como você falou, num momento ímpar, num momento excepcional, que não pode ser, no momento excepcional, tomar medidas que tenham impacto perene. Tá? Medida excepcional, temporada excepcional, requer medidas excepcionais e pontuais. E não se mexer no sistema tributário, no sistema não, que não está se mexendo, se mexer no imposto sobre a renda e se mexer no PIS e na COFINS, e com isso desequilibrar. Eu só estou achando que não vai passar porque os estados e municípios estão absolutamente contra essa proposta, porque vão perder a arrecadação. Estados que já estão em dificuldades. Aí mesmo no Rio Grande do Sul teve um período de altíssima crise econômica, né? Então, ele vai perder passando isso aqui, tá? Então, passando essas propostas. Então, a gente tem que ter um cuidado, tem que esclarecer, não pode se omitir, tem que se posicionar contra essa proposta. Queremos reforma, mas a reforma que realmente atenda aos anseios da economia, do contribuinte, que possa ajudar na atração de investimentos e aumentar a economia do país. Tá ótimo. Muito obrigado, professora Mary Albi, pelas suas considerações e vamos esperar, inclusive, o desfecho desse projeto, que certamente ainda está sendo debatido pela sociedade de um modo geral, através, inclusive, das entidades empresariais que a senhora, inclusive, aqui nesse momento representa. Professora Mary Albi, lhe devolvo a palavra para as considerações finais. Agradeço, Igor, essa oportunidade, de estar com você, de estar aí, pelo menos virtualmente no Rio Grande do Sul, né? E dizer que hoje eu tenho feito um trabalho exatamente de esclarecimento e chamo todos, faço um chamamento a todos que entendem da matéria para que a gente possa esclarecer os deputados que vão votar, etc., para que a gente ou tenha a reforma verdadeira, que não é o momento, ou essa reforma do jeito que está aí, ela não pode passar, porque vai ter um aumento de tributo. Então, agradeço essa oportunidade, parabenizo pelo programa que você tem feito, né? E que realmente ele tem grandes contribuições. Eu vejo as lives e vejo quantos temas importantes você aborda, que serve de formação, de opinião, de esclarecimento e conhecimento para a população. Obrigada a você, Igor. Muito obrigado, professora Mary Albi. Um abraço. Outro, tchau.